68 anos de histórias e fé e transformação. A primeira igreja batista em Itapevi nasceu de pequenos passos e cresceu com amor, a dedicação e a união dos seus membros. Hoje, contaremos essa história, uma trajetória de raízes firmes e conquistas eternas. Em 1949, Luiz Caetano Pacetto e Angelina Catarina Destro Pacetto, membros da PIB São Paulo, trouxeram a mensagem do Evangelho à Vila Itapevi. Com reuniões em sua casa, plantaram as sementes que, mais tarde, se tornaria a PIB Itapevi. Em 1952, sob a orientação dos pastores Manuel Tertuliano e José Emídio, a congregação foi estabelecida na rua Olga de Castro. O pequeno grupo de fiéis que se reunia para os cultos foi expandindo, atraindo vizinhos e amigos dispostos a ouvir a palavra de Deus. Em 1953, a congregação adquiriu um terreno na rua Joaquim Nunes, número 79, para a construção do primeiro templo batista em Itapevi. A compra do terreno representou um grande passo para a consolidação do trabalho batista na cidade, e a construção do templo se tornou um projeto de fé e união para todos os membros. O projeto foi realizado de forma humilde, mas com muito esforço e dedicação. Em 1955, o templo foi finalmente concluído, com um marco de fé e união. Ele se tornou o lar espiritual da congregação, um local de adoração, aprendizado e comunhão. Este primeiro passo consolidou o trabalho batista em Itapevi, concluindo a construção do primeiro templo. Em 15 de novembro de 1956, a igreja foi oficialmente organizada. No entanto, como toda comunidade de fé, houveram tempos difíceis, acontecimentos tristes e pesados que rondavam o seio da igreja na vida dos irmãos. Mas a gloriosa graça do Senhor sempre nos conduziu, em perseverança e fé, crendo que a obra de Deus é maior do que nós. Essas fases difíceis não foram suficientes para parar a obra de Deus. Ele estava no controle o tempo todo. A igreja passou por momentos de renovação, fortalecendo sua missão com o Evangelho e a sua atuação na comunidade local. Sob a liderança dos pastores como Severino Moreira da Silva e Epaminondas de Oliveira Cruz, a igreja superou esse período difícil, realizando seu compromisso com o Evangelho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei a vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 1 ao 5. Durante os anos 70 e 80, sob a liderança do pastor Emílio Colli, a PIB Itapevi vivenciou um período de expansão espiritual e estrutural. A música tornou-se um pilar, como o coral da igreja e o quarteto de bronze, impactando gerações.
Em 1980, foi lançada a pedra fundamental do novo templo, um projeto ambicioso que uniu toda a congregação. É um marco na minha vida, é o nosso trabalho na obra da construção desta igreja, onde nós pudemos pegar reciclagem para ajudar na construção desse templo. Quando o pastor Emílio Collor começou a organizar e pedir para todos os membros estar pegando reciclagem, papelão, jornais, uma coisa desse tipo, desse gênero, aí ele pediu para a gente estar guardando para que ele, final de semana, ele saía com a perua Kombi que ele tinha e saía pegando essas reciclagens que estavam na casa dos membros da igreja para que essa reciclagem a gente pudesse estar ajudando na construção, arrecadando dinheiro para construir esse templo onde nós estamos frequentando atualmente. Sempre a gente vai lembrar dessa história. Em 1988, sob a liderança do pastor Cícero William, a Creche Escola Batista de Itapevi foi fundada. Este projeto refletiu o compromisso da igreja com a educação cristã e a transformação social, proporcionando ensino de qualidade e valores sólidos às crianças e seus familiares. A Escola Batista tornou-se um ponto de referência na comunidade, consolidando o impacto da PIB Itapevi no campo educacional e espiritual. Eu cheguei à PIB em 1988. Vim do Ceará e cheguei aqui. A igreja foi muito bem acolhida pelos irmãos. Na época, a dona Cris era quem dirigia o coral aqui na igreja. E naquele ano, era o pastor William na igreja e a igreja estava idealizando criar uma escola. E como eu já era professora lá no Ceará, nossa, aquela ideia para mim foi maravilhosa. Eu já me envolvi com a igreja nesse sonho de criar uma instituição de ensino. E meu primeiro emprego em São Paulo foi trabalhar na Escola Batista de Itapevi, quando ela foi criada em 88, mas abriu as portas em 89, e foi um marco para a vida da cidade. A igreja na época tinha 32 anos, porque eu já estou na igreja há 36. Então foi muito bonito aquele início, era tudo muito diferente, era o pastor William na época, a igreja teve essa visão de ensinar, e hoje a escola existe na cidade de Itapevi já há 36 anos, que é o tempo que eu tenho de igreja. Então, para mim, foi o maior marco para a minha vida. O projeto da Escola Batista reflete a missão da PIB Itapevi, impactar vidas através da educação e da palavra de Deus, formando cidadãos que expressem o amor de Cristo por onde quer que estejam. A chegada do pastor Heine Raimundo Pertelevix em 1994 trouxe renovação espiritual. Sob sua liderança, a igreja viu fortalecimento de ministério como o projeto Consagração, voltado para jovens, e o Ministério de Música, que se tornou referência na região. O pastor Heine também liderou iniciativas de inclusão e evangelismo, impactando comunidades e expandindo o alcance da igreja. Quando eu cheguei, comecei aqui com o pastor Heine Pertelevix. E senti que ele era muito carinhoso com todos. Ele fazia o possível para a igreja andar na linha. Ele fazia o possível para ensinar. Tudo ele era ótimo. Para disciplina, e visitava os doentes. Ele preocupava muito com todos. Qualquer pessoa, pobres, ricos, ele preocupava com todos. Quando ele ia sair de férias, sempre era no começo do mês, ele primeiro celebrava a ceia. Depois que ele saía de férias. Sempre era assim. Ele nunca passava essa parte da outra pessoa, outro pastor. E quando era acampamento também. Ele fazia, depois que ele fazia isso, ele queria ir para o acampamento. Os jovens, muitas vezes ele ia
eu visitar, eu ia pregar. Ele nunca ficou aqui e deixou os adolescentes ir sozinhos para o acampamento. Ele acampava muito. O pastor Jaime, ele ensinou muito, né, sobre a palavra, sobre como é que a gente deve proceder na igreja. Ele sempre está firme na igreja. Ele foi muitas vezes na minha casa, orava. Puxa, ele foi uma bênção na minha vida, o pastor Jaime. E nos passeios da igreja que eu participei, eu ia também, e uma vez queriam jogar ele na água, na piscina. Ele correu, senão eu ia jogar na piscina. Ele era uma bênção mesmo, para todos nós. Foi uma época do nosso passeio da igreja, que teve comemoração de aniversário da igreja. Pastor Heine esteve conosco nesse passeio. E lá, todos nós, com aquele pipe de fazer brincadeira com ele. Mas aí depois acabamos, naquela época era todo mundo jovens, ele estava encostado na piscina. Nós acabamos jogando ele dentro da água e para ele foi um momento alegre, que a gente sentiu que ele ia achar ruim, mas ele não achou ruim, topou a brincadeira, caiu na água e para nós ficamos todos felizes. Ao longo dos anos, a PIB Itapevi foi abençoada por líderes visionários que moldaram sua história. Em 2024, a PIB Itapevi celebra 68 anos de raízes firmes, reafirmando seu propósito de glorificar a Deus e edificar vidas. Por que estar em uma igreja que faz tanta diferença em nossa vida? Não se trata apenas em comparecer aos cultos ou fazer parte de uma tradição. Estar em uma igreja é como encontrar um lar, um lugar onde crescemos, somos desafiados e, principalmente, somos transformados. E essa transformação não acontece por acaso. A igreja é mais do que paredes, é um corpo vivo. Paulo nos lembra e disse em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Desde o início, Deus nos fez para relacionamentos e vínculos. Na vida cristã, a comunhão é essencial. A igreja é o lugar onde compartilhamos não apenas nossas alegrias, mas também nossas lutas. É na igreja que encontramos o apoio para perseverar, o ensino para amadurecer e o encorajamento para continuar. Mas o que faz uma igreja cumprir sua missão na prática? A resposta está nos ministérios. Cada ministério é como uma engrenagem para manter o corpo de Cristo funcionando, impactando vidas dentro e fora da comunidade. Aprendi que nunca devemos dizer que não sabemos fazer nada. Na casa do Senhor sempre há coisas para fazer. A igreja é composta de servos. Os ministérios de ensino, ação social, louvor e evangelismo são expressões práticas da missão da igreja. Os ministérios de ensino formam o alicerce doutrinário que nós, como batistas tradicionais, tanto preservamos. E também é da liderança de jovens, né, que tem ensinado muito, porque acho que eles ensinam mais do que a gente passa para eles, né, porque é surreal o aprendizado que eles têm. Eu estou focado no Ministério Gama,
O ministério que eu tenho mais me encontrado é onde eu sinto que eu posso impactar mais da maneira que Deus pode me usar. Acredito que a minha vocação está mais perto disso. É muito bom falar sobre Bíblia, sobre as Escrituras, trazer uma teologia mais simples, mais leve para pré-adolescentes entenderem. Para mim é uma oportunidade única e com certeza eu não poderia estar fazendo isso se não fosse Deus. Mas o Ministério Infantil também, que é uma outra forma de eu servir além do jovem. Foi o que o Dan falou, os jovens da nossa igreja são realmente maravilhosos, incríveis. Então, servir com eles é muito bom. As crianças também é muito gostoso, porque essa troca com eles, a gente ensinando, plantando aquela sementinha, ensinando eles a amar Jesus, quem é Jesus. E as crianças da nossa igreja também são muito maravilhosas. Então, fazer parte disso tudo é uma bênção. Então, o servir é muito prazeroso. O Ministério de Ação Social transforma a comunidade ao entenderem as necessidades físicas e emocionais das pessoas, atuando como as mãos e pés de Cristo. O Ministério de Louvor nos conecta com Deus de maneira profunda. A música alcança tantas pessoas, criando um espaço onde cada coração pode ser renovado na presença de Deus. A gente sempre trabalhou muito na nossa igreja, né? A gente sempre foi muito de estar na obra, né? E quando a gente veio para São Paulo, a gente imaginou que ia ficar um tempo parado e tal, mas a gente sabe que quem tá na obra, botou a mão no arado, não pode não olhar para trás, né? E foi muito rápido, né? Nossa inserção no ministério, né? Rapidamente a Kátia já recebeu a gente no coral e eu já pude participar do louvor nos cultos de quinta-feira, aprendendo bastante com o pastor Hélio, né? Antes isso seria muito rápido, né? Tanto que em julho, coisa de um mês e meio, 2 meses, eu já estava participando do louvor. No final do ano a gente participou do coral, foi muito bom participar do musical. Eu sempre servi, acho que desde criança, né? Na parte de louvor, mais na parte de cantar, né? Cresci na Assembleia, então criança, jovem, sempre cantando nos grupos. E fazia parte também do grupo de louvor lá onde nós estávamos congregando antes de vir para cá. E logo quando eu cheguei aqui, recebi o convite também. A Kátia faz uma voz e violão e ela ouviu aí uma voz aí, um tenor, e assim que eu vim para a PIB, ela convidou eu para fazer parte. As plataformas do YouTube e das mídias sociais são exemplos ativos de como a igreja pode levar o amor de Deus a lugares remotos. Sempre ouvia a pregação pelo YouTube, e os pastores pregando, todos eles pregando. Todo domingo eu estava ali no YouTube ouvindo eles, né? Eu não deixei de não assistir um domingo. E eu creio que o Senhor Jesus está conosco, né? Pode vir luta, pode vir tempestade, mas então estamos com Ele em nossos corações, nas nossas mentes. Estes ministérios são reflexo da grande comissão, descrita por Jesus em Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A partir de quando nós nos tornamos participantes da PIB, no sentido de que, no primeiro momento, já houve um abraço fraternal coletivo que nos deixou bastante constrangido no sentido da proporção do amor que os irmãos dedicaram a nós. E o carinho, o interesse de amor foi uma coisa bastante impactante. E a partir daí o trabalho ministerial foi natural. E eu entendo que Deus foi alinhando todas as coisas de forma que, sem que percebesse, num tempo bastante curto, eu já estava bem inserido nos ministérios, já tendo a oportunidade de pregar, de dar aula e conhecendo os irmãos numa profundidade de comunhão que foi bastante importante. Tudo isso mostra como Deus operou nesses 68 anos de PIB. E isso também nos leva a concluir que nós temos uma grande responsabilidade de continuar esse legado que os irmãos construíram. Eu estou muito feliz por conta do privilégio que Deus me deu, de concedendo alguns dons e o privilégio de exercê-los aqui. Os irmãos todos são uma bênção, eu estou muito feliz, a minha esposa muito realizada também,
de estar servindo ao Senhor aqui. Que Deus continue abençoando a PIB, os irmãos que estão chegando, aqueles que já estão aqui há algum tempo. A minha oração é para que o Espírito de Deus derrame da sua graça e bondade, que o entusiasmo que houver no passado, que estamos conhecendo agora, presenciando agora, ele nunca se apague. Deus abençoe a cada um dos irmãos e é muito gratificante fazer parte dessa história nesses 68 anos. A PIB Itapevi é mais do que uma igreja. É um legado de fé, amor e comunhão, construindo ao longo de gerações, não como um lugar perfeito, mas como um espaço de crescimento e graça. E sabemos que esta obra continuará para a glória de Deus.